A ministra também anunciou outras medidas para melhorar o sistema penitenciário e diminuir a superlotação dos presídios. Quem descumprir a norma está sujeito a multa no valor de R$10 mil e também a apreensão dos animais submetidos aos maus tratos. Os agentes fazem abordagem, além de desobstruir a via, oferecem esse serviço de conciliação e os condutores já saem daquele local com o conflito solucionado. Quando o falecido não tem descendentes ou ascendentes, o direito à herança total é garantido à companheira. Boa tarde. Boa tarde. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, se reuniu nesta segunda-feira com os presidentes dos tribunais de justiça estaduais. Em discussão, as melhorias no sistema penitenciário e os primeiros resultados da implantação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Entre os assuntos abordados pela ministra Carmen Lúcia, pelos representantes do Conselho Nacional de Justiça e pelos presidentes dos tribunais de justiça estaduais, estava o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP, desenvolvido pelo CNJ para o controle em tempo real do número de presos no país. A presidente do STF e do Conselho, ministra Carmen Lúcia, destacou que em alguns estados, onde o cadastro já foi concluído, houve diferença no número de presos. Alguns estados, como Goiás e Roraima, registraram juntos aproximadamente 7 mil presos a menos em relação à estatística divulgada antes da criação do banco. A ministra também anunciou outras medidas para melhorar o sistema penitenciário e diminuir a superlotação dos presídios, a realização de mutirões carcerários, a separação das responsabilidades do Poder Judiciário, do Ministério Público e de outros órgãos. Ela também deixou à disposição dos tribunais de justiça servidores para auxiliar os magistrados no cadastro do BNMP e anunciou os próximos passos na implantação do sistema, a biometria de detentos nos estados onde a instalação já foi concluída. As audiências de custódia também estiveram na pauta da reunião, já que em algumas comarcas do interior dos estados elas não estão sendo realizadas. Outro assunto abordado foram as detentas. Este mês, o CNJ divulgou o número total de presas grávidas ou lactantes por todo o país, um total de 514 mulheres. A próxima reunião da presidente do STF e do CNJ com os presidentes dos tribunais de justiça está marcada para o mês de maio. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará confirmou que a rebelião no Centro de Recuperação Regional de Bragança, no interior do estado, foi controlada pela Polícia Militar. A rebelião aconteceu durante a entrega do café da manhã. 8 detentos fugiram e 7 ficaram feridos. O presídio tem capacidade para 122 detentos, mas atualmente abriga 315. O comércio irregular de animais era uma prática comum na principal feira de Brasília e os bichos acabavam expostos a condições degradantes. Indignada com a situação, uma moradora da capital foi à justiça para impedir a prática. Agora, quem for pego em flagrante pode ser multado em R$10 mil. As imagens assustam. Dezenas de animais, a maioria filhotes de cachorros, dentro de gaiolas. Eles ficam amontoados à espera de um possível comprador. O vídeo foi feito em uma feira de Brasília. Sempre achei injusto, uma maldade ver aqueles bichinhos presos na jaulinha pequenininha, né, o dia inteiro no calor. Os animais, eles têm, né, os sentimentos, não falam, mas sentem também, né? Então não acho justo. Só que esse tipo de comércio está proibido. A liminar é da Vara do Meio Ambiente de Brasília. O juiz atendeu ao pedido de uma moradora da capital e quem descumprir a norma está sujeito a multa no valor de R$10 mil por flagrante e apreensão dos animais submetidos aos maus tratos devido à exposição e à venda em local inadequado. A lei de crimes ambientais não proíbe a venda de animais, mas condena os maus tratos. E é aí que as entidades travam batalhas na justiça. Isso porque, segundo as associações, na hora de vender cães e gatos, por exemplo, os bichos costumam ficar presos em espaços muito pequenos, como gaiolas e até em porta-malas de carros. Nem sempre são vacinados, sofrem com as horas de exposição e chegam a ficar desidratados. A venda não é proibida para quem tem licença. Então, tem uma série de
de comportamentos que tem que ser feito para ter essa licença, para ser devidamente fiscalizado. O que se vê mais são pessoas vendendo sem licença os animais nas piores condições possíveis. O caso da Feira dos Importados. O Instituto Brasília Ambiental, responsável pelas apreensões dos animais comercializados de forma irregular no DF, acredita que a partir de agora vai ser mais fácil combater possíveis práticas de maus tratos. São expostos à manipulação de muitas pessoas. É um ambiente que não é adequado porque tem som, tem outras coisas sendo vendidas, tem gritaria, né? Os animais eles não ficam num ambiente seguro para eles. Com essa decisão, a gente está amparado juridicamente, pode dizer que realmente é maus tratos e que a decisão foi embasada numa decisão jurídica. Motorista de uma rede de hotéis que foi demitido injustamente após acusação de dirigir embriagado vai receber indenização. De acordo com um processo julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, o trabalhador foi contratado por uma microempresa para trabalhar como motorista bilíngue para uma rede de hotéis. Segundo o trabalhador, depois de raspar levemente o carro do hotel na pilastra da garagem, enquanto saía para buscar um cliente, a empresa bloqueou o veículo via satélite por achar que ele estava embriagado. Após esperar dentro do carro por cerca de 2 horas, o motorista foi conduzido algemado à delegacia pela Polícia Militar. Logo depois, foi demitido por justa causa. O TRT de São Paulo havia confirmado a reversão da dispensa para sem justa causa aplicada pela primeira instância, mas havia retirado o pagamento de indenização por entender que não houve provas do dano moral sofrido pelo motorista. No Tribunal Superior do Trabalho, a relatora na 2ª turma, ministra Maria Helena Malman, explicou que, no caso, houve dano moral presumido diante da demissão por justa causa do motorista, sem que fosse comprovado que ele tinha cometido falta grave. Além disso, a relatora afirmou que não houve qualquer aplicação de advertência ou suspensão ao trabalhador. Por isso, devido ao constrangimento sofrido por ele e por ficar comprovado que ele não estava embriagado, a turma restabeleceu a sentença, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10 mil. A decisão foi unânime. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, convocou audiência pública para tratar da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A ministra é relatora de uma ação sobre o tema. A audiência, além de permitir a participação da sociedade na discussão sobre o assunto, quer reunir elementos para auxiliar no julgamento da ação. E os interessados em participar do evento têm até o dia 25 de abril para fazer a inscrição. A audiência deve ser realizada no início do mês de junho, mas ainda será confirmada. Mande um e-mail, anote aí, para o endereço adpf442@stf.jus.br. A seleção para a audiência vai levar em conta critérios como representação e especialização técnica. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Mulher tem direito a toda a herança do marido que não tinha filhos. Quando o falecido não tem descendentes ou ascendentes, o direito à herança total é garantido à companheira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para suspender lei de São Paulo, que exige a presença de farmacêutico nos quadros das empresas que fazem o transporte de medicamentos. Em análise preliminar, o ministro entendeu que a norma viola a competência da União e estabelece restrição desproporcional à atividade econômica. A partir deste mês, o Conselho Nacional de Justiça disponibiliza o acesso público ao cadastro de grávidas e lactantes presas por unidade da federação. O banco foi criado por determinação da presidente do CNJ, ministra Carmen Lúcia, e estará disponível na página do Conselho na internet. Além de identificar o número de mulheres presas, grávidas e amamentando, o Conselho Nacional de Justiça quer, com a pesquisa, saber como elas vivem.
Por isso, uma equipe visitou 24 penitenciárias em 16 estados e no Distrito Federal. De acordo com o levantamento, até o mês passado, o Brasil tinha 514 presas grávidas e amamentando. O número não leva em consideração as que estão em prisão domiciliar. Além disso, a atualização é feita mensalmente e com os dados publicados no site, o Conselho Nacional de Justiça quer melhorar o tratamento dado a essas mulheres e seus filhos enquanto elas cumprem as penas impostas pela Justiça. Em uma união estável, quando um dos cônjuges morre, o outro tem direito a todos os bens quando não há filhos ou pais da pessoa que morreu. Esse é o entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Quando se trata de herança onde não há testamento, a divisão dos bens deve seguir uma ordem sucessória. De acordo com o Código Civil, em primeiro lugar estão os herdeiros necessários, os chamados descendentes, filhos, netos e bisnetos, e os ascendentes, pais, avós, bisavós e cônjuges ou companheiros. Já os herdeiros colaterais são os familiares até o 4º grau, onde entram irmãos, tios, sobrinhos, primos. Mas quando o falecido não tem descendentes ou ascendentes, o direito à herança total é garantido à companheira. Esse foi o entendimento dos ministros do STJ ao julgar um caso onde parentes de 4º grau recorriam da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reconheceu à companheira o direito a toda a herança do falecido, incluindo os bens adquiridos antes do início da união estável. No STJ, os familiares argumentaram que a decisão do Tribunal Mineiro viola o artigo 1790 do Código Civil, que garante à companheira concorrer com os parentes colaterais e garantindo a ela o direito sobre os bens adquiridos durante a relação, ou seja, 1/3 da herança. Relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, lembrou que em 2017, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. O ministro Vilas Boas Cueva concluiu que o cônjuge não deve partilhar herança legítima com parentes colaterais do autor da herança, salvo se houver um documento ou testamento. O relator votou pela manutenção do acórdão do Tribunal de Minas Gerais. O voto foi seguido pela maioria dos ministros da turma. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe agora a advogada Renata Vilas Boas. Doutora Renata, obrigada pela participação conosco. Boa tarde. Doutora, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Doutora, eu gostaria de começar com uma pergunta que é sobre exatamente a definição. Algumas coisas têm que ser definidas. Existe aquele velho ditado que diz que juntado com fé, casado é. Só que não, no caso da união estável em comparação ao casamento. São dois institutos ou duas entidades familiares distintas. Elas não são sinônimos, são distintas. Agora, por isso que na decisão do STJ nós vimos uma mudança aí do judiciário, dizendo que agora, né, elas têm os mesmos direitos, mas a gente conversava aqui um pouco antes da entrevista que a união estável você precisa comprovar, né, que de fato existe um casamento, entre aspas, com essa pessoa, né, doutora Renata? Exato. A decisão do STJ ele veio embasada na modificação do STF em que equiparou para direito sucessório, casamento e união estável. A união estável, eu tenho sempre que fazer produção de prova da existência da união estável. Então, não basta eu ter uma declaração, né, uma escritura pública declaratória da união estável, porque no momento que houver o óbito, eu preciso fazer essa declaração. Eu tenho que demonstrar a existência da união estável. Agora, como funciona justamente tanto para o casamento como na união estável em relação aos herdeiros necessários? Quem vai suceder nos bens a partir do registro do momento morte? Bom, nós vamos ver quem é que está nessa linha sucessória. Nós temos categoria de herdeiros necessários, que são, em primeiro lugar, os descendentes, aí eu vou ver os filhos, netos, bisnetos, etc., porque não há limite. Depois, não tendo descendentes, eu vou ver se tem os ascendentes, aí eu estou vendo os pais, os avós, bisavós, e também não tem limite. O terceiro nessa categoria seria, então, o cônjuge / companheiro. Mas eu tenho ainda a figura do herdeiro legítimo, que seriam os colaterais. Tios, irmãos, sobrinhos também podem vir a herdar. Agora, o que acontece com a herança quando não existe um testamento? A minha regra, dentro do Brasil, a nossa sociedade não tem por hábito fazer testamento. E aí eu tenho as normas que estão previstas no Código Civil, que aí eu vou trabalhar a questão da legítima e vou deixar para esses herdeiros legítimos ou necessários. A situação oposta, havendo testamento, qualquer pessoa, a pessoa que morreu quando faz o testamento previamente, é óbvio, ela pode deixar aquela herança para quem quiser?
A nossa legislação atual ela tem uma limitação. Se eu tenho a figura dos herdeiros necessários, ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro, eu só posso deixar em testamento até 50% do meu patrimônio. Então, eu não posso testar na integralidade. Eu só posso testar nessa integralidade se for como herdeiros colaterais ou se eu não tiver nenhum herdeiro. Aquela situação de comédia americana, por exemplo, de que a pessoa muito rica deixou tudo para o gatinho ou para o cachorro, aquilo não existe? Não, aqui nós não podemos fazer isso. Se não houver herdeiros, ainda é possível que destine esses valores para uma instituição ou para uma pessoa cuja finalidade vai ser cuidar desse gatinho ou desse cachorro. Mas de forma direta, ele não é herdeiro. Agora temos aqui uma dúvida em relação a uma peculiaridade. A mulher divorciada, por exemplo, ela pode receber a herança do ex-marido? Não, ela sendo divorciada, já terminou o casamento, não tem mais vínculo, então a única forma dela vir a receber algum valor se ele deixar em testamento. Agora, existe uma situação muito comum que a pessoa se separa, adquire uma união estável posteriormente, mas não houve o cuidado de fazer o divórcio antes. Como é que fica a situação? Ele pode ser divorciado e ter a união estável com outra pessoa, e aí a herança vai para quem? Não ser divorciado e não ter união estável. Isso. Eu vou ter uma situação que a pessoa que ela é separada de fato e tem uma união estável. Nesse caso, dele sendo separado de fato há menos de 2 anos, sem ser o responsável pelo término desse relacionamento, então também passa a ser herdeiro. Aí eu tenho aí a figura do cônjuge concorrendo com o companheiro. Agora, pai e mãe, os pais podem deserdar, porque às vezes o pai briga, a mãe briga e fala, não, eu vou te deserdar. É até uma expressão comum, né? Isso existe? Eu tenho previsão no nosso Código Civil, tanto para a indignidade quanto para a deserdação, que são 2 momentos em que esse filho ou filha não venha a receber essa herança. Então, são situações expressas na legislação. Existe projeto de lei para ampliar o rol de possibilidades, mas uma situação seria quando eu tenho uma tentativa de homicídio ou homicídio desse autor da herança. Nesse caso, então, ele não vai entrar no testamento, né? Óbvio, a pessoa morreu, não vai entrar, não fiz. Ou então pela deserdação, quando há essa ameaça a essa integridade dessa pessoa. Então, eu posso deixar em testamento isso. E para finalizar, o que acontece com a herança de quem não tem herdeiros? Não tem herdeiros e não fez testamento. Nesse caso, esses valores eles vão ser direcionados aí para a administração pública. Vai para o Estado, vai para o Distrito Federal, conforme o caso. Maravilha, doutora Renata. Obrigada mais uma vez pela participação. Até a próxima. Muito obrigado, doutora. Obrigada, até a próxima. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, projeto do Judiciário Sergipano é pioneiro em conciliação no trânsito. Os agentes fazem abordagem, além de desobstruir a via, oferecem esse serviço de conciliação e os condutores já saem daquele local com o conflito solucionado. Um menor que vivia sob a guarda do avô vai receber pensão por morte. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, a guarda da menor foi pedida pelo avô na vigência da Lei 8.213 de 1991, que trata das finalidades da Previdência Social. Mas ela foi alterada posteriormente pela Lei 9.528 de 1997, que retirou a possibilidade de netos serem beneficiários de avós. No entanto, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reincluiu no rol de dependentes do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a menor de idade que estava sob a guarda do avô para que ela pudesse receber a pensão depois que ele morreu. Com isso, o INSS entrou com recurso no STJ, alegando violação da nova lei. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, considerou que, embora a lei tenha excluído os netos do rol de dependentes previdenciários, a jurisprudência do STJ consolidou que o menor sob guarda tem direito ao benefício por morte, desde que comprovada a dependência econômica. O ECA diz, estando a criança ou adolescente sobre a guarda, ele é dependente para todos os direitos, para todos os fins e direitos, inclusive beneficiário, que foi o que fundamentou a decisão do relator. Para o ministro, se a intenção do legislador fosse excluir os menores sob guarda de avós do direito ao benefício, teria alterado também o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que não aconteceu.
Ele destacou ainda que, como os direitos fundamentais devem ter eficácia direta e imediata, a solução de casos como este tem prioridade, pois é quando os menores ficam desamparados e expostos a riscos. Por unanimidade, os ministros da primeira turma seguiram o voto do relator. Uma comitiva de juízes e técnicos da Justiça do Ceará visitou a 17ª Vara Criminal de Maceió. A ideia é entender como funciona a estrutura em Alagoas para implementar uma vara especializada em combater o crime organizado na capital cearense. O objetivo foi entender como o trabalho vem sendo desenvolvido pela unidade judiciária, que tem competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas em todo o estado de Alagoas. É um prazer nosso compartilhar essa experiência, ver essa experiência ser replicada, eventualmente com adaptações que possam até melhorá-la e beneficiar o nosso próprio modelo futuramente. A proposta, de acordo com a juíza coordenadora das varas criminais de Fortaleza, é implantar uma unidade judiciária especializada na justiça cearense, daqui a no máximo 6 meses. O presidente do tribunal já planejava a criação de uma vara dessa natureza, mas é fato que com as atuais ocorrências nos presídios e que foi divulgado por toda a imprensa, o governador prontificou-se e junto com a Assembleia aprovaram a lei dando recursos para que nós possamos instalar essa vara. A 17ª Vara Criminal existe há 11 anos aqui em Alagoas. Atualmente, mais de 850 processos relacionados ao combate do crime organizado tramitam na unidade judiciária. É uma vara que foi criada aqui no estado de Alagoas, é fruto das mentes vibrantes daqui do estado de Alagoas e passa a ser replicada para outros estados da federação. E o resultado é o que nós obtemos através da criminalidade em Alagoas, né? É dado patente através da imprensa que noticia todos os índices que estão cada vez mais decrescentes. Então, se as polícias, né, juntamente com o Ministério Público, não tiver um apoio do Poder Judiciário através de uma vara dessa especialidade, não tem como se combater. Você vai conhecer agora um projeto do Judiciário Sergipano que é pioneiro em conciliação no trânsito. A ideia é resolver conflitos que surgem na hora do acidente com rapidez e tranquilidade. 8 horas da manhã e o trânsito movimenta as ruas de Aracaju. Como em qualquer cidade de porte médio, este é um horário de pico, com vias cheias e gente com pressa para chegar aos compromissos agendados. É também um horário em que, infelizmente, ocorre um maior número de acidentes. A diferença é que a capital sergipana conta com a parceria entre o Tribunal de Justiça de Sergipe e a SMTT, para que os agentes de trânsito proponham a conciliação ao serem chamados pelo número de telefone 118. No momento de muita tensão, que é uma colisão, os agentes fazem abordagem, além de desobstruir a via, oferecem esse serviço de conciliação e os condutores já saem daquele local com o conflito solucionado. Cada um conta a versão de como o fato aconteceu. Tinha uma caminhonete aqui encostada aqui e ele saiu de vez do fundo da caminhonete e não teve como eu desviar, porque tinha caixa de lixo ali e a rua é estreita. Nós estávamos parados, né? E aí a gente saiu e o carro sentido contrário colidiu, foi isso. Nesse momento em que versões se chocam, em que o conflito se estabelece, chega o agente de trânsito conciliador. As pessoas inicialmente ficam um pouco, afoitas e tal, e a gente tenta acalmar. Pega os dados ali, sem entrar muito em detalhe na parte de conciliação inicialmente, passa os dados para a SMTT e aí em seguida a gente chama para conversar, Muitas vezes eles já têm um acordo já pré-estabelecido. E quando não, a gente vai na conversa, utilizando ali dos meios como conciliador para poder chegar em um acordo. Essa capacitação para a conciliação é realizada pelo NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJ Sergipe. Após a resolução 125 do CNJ, todos aqueles que atuam nas conciliações judiciais, nas mediações, precisam ser capacitados. Então a gente faz uma grande capacitação inicial de 40 horas e periodicamente a gente faz cursos de reciclagem e de atualização. É um serviço que veio para agregar
né, as atribuições do agente de trânsito. A gente faz sim a fiscalização porque é um trabalho nosso, a gente tem que fazer essa fiscalização, porque somos nós os responsáveis para manter a ordem no trânsito. Mas, além disso, a gente também mostra outro lado, que não é a fiscalização, né, o serviço de conciliação. Após esse trabalho realizado nas ruas, o acordo é fechado através de um aplicativo e segue para o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos para ser homologado pelo Poder Judiciário. A Justiça Volante foi fundada há mais de 20 anos. Naquele período ela teve uma importância muito grande, mas o trânsito de Aracaju se ampliou de uma forma absurda e nós não conseguíamos mais atender totalmente a população, porque nós tínhamos apenas 2 veículos, cada um com um conciliador, para dar cobertura a toda a cidade. E hoje em dia nós temos quase 200 agentes de trânsito atendendo a população. A paz estabelecida no trânsito e condutores satisfeitos depois de um processo rápido de conciliação. Cada um, né, vai assumir os seus danos e foi coisa rápida. Gostei. Pois é, como vimos, o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. E você também pode contribuir. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. A gente quer contar com a sua participação. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 61-99260-6116. E o nosso e-mail é jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde. Thank you.